Olá, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite para todos vocês que nos assistem. Que a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, esteja com cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz em Salmo 145, versículos 18 e 19: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Deus abençoe a sua palavra. Para nós é um grande privilégio saber que Deus está sempre ao nosso lado, está sempre presente conosco, e isso deve fazer com que tenhamos não só confiança em Deus, mas a alegria de nunca estarmos sós. Muito bem, meus queridos, vamos então falar com Deus em oração? Quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso querido Deus, rendemos graças por tão grande salvação e por esta grande verdade que Tua palavra nos diz. É muito importante, Senhor Deus, a todos nós compreendermos que todos aqueles que o temem não só recebem as bênçãos da fidelidade, mas principalmente entendem que o Senhor está presente conosco cada dia de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por quem Tu és, da forma que o Senhor se revelou a nós e principalmente porque o Senhor tem comunhão conosco, quer ter comunhão conosco, e o Senhor nos deu a salvação por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agradecemos por mais essa transmissão, por todos aqueles que estão conosco essa noite, que a Tua palavra fale a cada vida, a cada coração. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, meus queridos, mais uma vez, muito obrigado por sua audiência conosco. Era para nós estarmos hoje em nosso culto presencial à noite, porque graças a Deus nós retornamos à bandeira vermelha aqui no Rio Grande do Sul. Mas conforme relatamos para vocês hoje pela manhã, minha esposa não estava bem. Agradeço a todos vocês que têm orado por ela. Ela está melhor hoje. Ontem ela fez um exame, precisou tomar uma dose muito grande de lactose. E isso por conta dos exames que ela tem feito para descobrir quais os problemas de saúde ela tem. Então hoje pela manhã ela acordou bem disposta, estava com dor de estômago, estava com ânsia de vômitos. Então por esse motivo não só ela não foi, como também entendemos que o ideal seria nós fazermos apenas o culto da manhã presencial. Então agradecemos a todos pelas orações, ela já está melhor agora. Quinta-feira nós teremos então a consulta com o especialista para saber, ou pelo menos termos uma ideia daquilo que tem acontecido. Então, peço que continuem orando por todos nós, tá bom? Vamos então para o nosso versículo, meus irmãos. Colocarei aí na sua tela, vamos lá? Vamos para Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Espero que todos já estejam decorando esse versículo, essa passagem também que nos traz esperança e alegria de sabermos que temos paz com Deus por meio de Cristo nosso Senhor. Vamos então, meus queridos, para o nosso primeiro hino desta noite. Vamos cantar então 483 do Inário para Culto Cristão, O Meu Coração Sofredor. Vamos cantar alegres então 483 do cantor cristão, O Meu Coração Sofredor.
bem, então, meus queridos, nosso primeiro hino. Vamos agora para o segundo hino desta noite, agora do cantor cristão, 296, consagração, e depois nós teremos os nossos avisos. Vamos então para o nosso segundo hino do cantor cristão, 296, consagração. Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos para os nossos avisos. Dividirei a tela, então, para que possamos falar sobre os nossos avisos. Meus irmãos, então, como é do conhecimento de vocês, eu expliquei sobre a questão da minha esposa hoje, nós retornaremos, então, se Deus assim nos permitir, com os cultos presenciais no domingo de manhã e de noite na próxima semana. Temos, então, o Dia das Mães, como os irmãos bem sabem, então não teremos escola dominical. É costume de nossa igreja, quando forem dias especiais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, ou alguma outra data especial, nós não termos escola dominical, mas de qualquer forma teremos os cultos de manhã e também de noite. Mas as transmissões, elas continuam regulares. Aí está escrito culto escola dominical, mas como eu disse, não vai ter escola dominical, apenas a transmissão do culto da manhã. E temos também, como hoje, a transmissão do nosso culto vespertino, bem como, irmãos, passei aqui. Temos a transmissão também do culto de oração na quarta-feira. Lembrando a todos, hoje é o último dia que temos incentivado a todos a colocarem sobre as suas promessas de fé acerca de missões. É o nosso mês de missões, nós temos 20 missionários ou projetos missionários. Temos alcançado praticamente 70% do valor que tínhamos em 2019. Inclusive, vou até ficar aqui em tela cheia para conversar com vocês. Nós tínhamos um valor em 2019 e ainda estamos a 30% deste valor. Já arrecadamos 70%. É o nosso desejo, irmãos, que possamos até mesmo passar esse valor para adotarmos mais missionários ou então para podermos dar um reajuste para os nossos missionários. Eu quero encorajar a todos o seguinte: às vezes tem pessoas que contribuem regularmente para missões, só que não colocaram o seu nome, seja no papelzinho, ou não avisaram o irmão Jason. É de suma importância, todos vocês que ainda não avisaram sobre a sua contribuição, que vocês o façam.
mesmo que há anos você contribui, mesmo que você seja frequente, é importante para nós podermos então saber qual o valor total que será destinado a missões. Desta forma, aproveito e anuncio também que no sábado, 20 horas, teremos a transmissão, ou pelo menos teremos a Assembleia Extraordinária apenas para os membros, para definirmos então sobre as questões financeiras sobre os missionários. E claro, no domingo nós avisaremos a todos vocês sobre quais foram as decisões. Então, por favor, mais uma vez, encorajo a todos, se você ainda não avisou o irmão Jason, ou se não preencheu o papel, bom, não tem como mais preencher o papel, mas você pode e deve avisar o irmão Jason. Lembre-se que não tem valor mínimo, não tem valor máximo, é aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É muito importante nós contribuirmos com missões, meus irmãos. Então, que Deus possa desafiar a cada um a poder aplicar-se nesse ministério que é tão importante, que é missões. Então, não é só contribuir, é orar e aproveitar as oportunidades para nós, então, pregarmos o Evangelho. Vamos, então, para o nosso último hino, ainda está a capa do mês de missões, mas vamos cantar, então, meus irmãos, agora do HCC, número 168, colocarei ele na sua tela, e poderemos cantar, então, Quanto nos ama Jesus. 168 do HCC, meus irmãos, Quanto nos ama Jesus. Muito bom, meus irmãos, podermos cantar hinos, são verdades que são oriundas da palavra de Deus. Então, hinos como esse aquece o nosso coração, nos mostra o quanto o Senhor nos ama. Meus irmãos, hoje à noite nós teremos a oportunidade de ouvir e ver o pastor Daniel Lima, nos trará o desafio da palavra de Deus. Então nós ouviremos, pegue sua Bíblia, preste atenção, cuidado com todas as coisas que podem tirar a sua atenção nesse momento. É o desejo do nosso inimigo, de Satanás, que você perca a sua atenção, que você não preste atenção na palavra de Deus. Mas separe esse momento exclusivamente para que você e Deus possam ter comunhão através da sua palavra, e Deus vai usar o seu servo para falar aos nossos corações. Então, meus irmãos, cuide com todas as coisas que pode tirar a sua atenção, e isso vai acontecer, mas não permita que você e eu possamos permitir que Deus possa falar aos nossos corações, amém? Vamos então para a pregação da palavra de Deus, e no final eu retorno para juntos então encerrarmos em oração a nossa transmissão. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus por esse momento, mais uma vez, de abrirmos as Escrituras. A Bíblia nos diz, né, que são felizes aqueles que
meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E domingo é um dia que nós temos essa oportunidade mais evidente do que talvez nos outros dias da semana, porque temos culto de manhã, temos culto à noite. Então podemos meditar 2 vezes na palavra de Deus, ou, como deveria ser de verdade, meditarmos constantemente durante todo o dia, durante toda a noite, né? Essa é que é a ideia. Mas nós temos a oportunidade de mais uma vez abrirmos as Escrituras, e agradeço a Deus por sua atenção, e espero que nos próximos minutos nós possamos estar juntos no mesmo pensamento, no mesmo desejo de aprender das Escrituras, de querermos aprender sobre Jesus para falarmos de Jesus ao mundo perdido. É a mensagem mais importante que nós temos, que é levar Jesus a todos. E nós temos mais uma vez a oportunidade de ouvirmos da palavra, e que possa ser uma bênção para o irmão, assim como é uma bênção para mim, e que todos nós possamos sair mais fortalecidos nessa noite. O título da mensagem dessa noite, né, nós vamos terminar Marcos capítulo 8, iniciar Marcos capítulo de número 9, porque interessante, né, o irmão que lê a Bíblia, com certeza já percebeu que algumas vezes os versículos não estão bem divididos, ou às vezes até, como nesse caso, um capítulo não está bem dividido. Marcos capítulo 9, versículo 1, com certeza ele faz parte desse texto aqui. Ele faz parte desse fechamento dessa ideia. Porque logo depois o que nós vamos ver no Marcos capítulo 9, versículo 2, é uma história completamente diferente, e que deveria então, por essa razão, estar separado em outro momento. Mas isso de modo nenhum interfere na nossa fé, interfere no nosso entendimento da palavra. Na verdade, deve nos despertar ainda mais a curiosidade de lermos atentamente as Escrituras. E não somente de uma maneira passiva, mas ativa, querendo entender o que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia não é um livro de informação, como nós vimos na semana passada. Não é um livro que nos dá mais conhecimento porque conhecemos mais de um livro, né? Mas é sim um livro específico que nos fala sobre Deus e sobre o seu plano maravilhoso, e tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. É realmente um livro incrível. Todas as suas páginas, com todas as suas histórias, com todos os seus ensinamentos, todos eles são verdadeiramente proveitosos a cada um de nós. E que nessa noite nós mais uma vez possamos sair com algo no nosso coração que nos ajudará durante a semana a estarmos servindo a Deus e levando a sua palavra a toda a criatura. Então, Marcos capítulo 8, versículo 22 até Marcos 9, 1, o título dessa noite é Siga o Mestre. Uma das coisas que me dá saudades, né, me desperta uma nostalgia, é a minha infância. E dentro da minha infância, algo que me leva a ter esses sentimentos é justamente as brincadeiras que nós tínhamos quando criança. Hoje em dia, as crianças, infelizmente, elas não dispõem dessa mesma liberdade que nós tínhamos, e também nem sabem, por vezes, brincar. Se você vai falar ou fazer alguma coisa com elas, elas não sabem brincar mais, porque elas, infelizmente, foram doutrinadas, ensinadas, ou, na verdade, negligenciadas e abandonadas a meros aparelhos eletrônicos. As crianças, hoje em dia, elas moram mais dentro dos seus próprios quartos isolados, que tem todas as facilidades lá dentro. Tem computadores, tablets, telefones, e elas se isolam lá dentro. Ficam lá abandonadas, muitas vezes por seus pais, que têm agendas tão cheias que não têm tempo para desfrutar dos seus filhos, que não sabem nada sobre os seus próprios filhos. Se alguns pais, infelizmente, se perguntar para ele qual a cor favorita do seu filho, quais são suas refeições favoritas, ou o que está aprendendo em uma ou outra atividade da escola, não vai saber responder, porque não vive a vida com o filho. O filho está ali, crescendo, passando tempo, mas não faz parte na vida desses pais, infelizmente. Isso é muito triste. Assim também as crianças, infelizmente, por causa disso, foram ensinadas e deixadas a esses aparelhinhos. E assim não brincam mais, não interagem mais. Claro que a pandemia acentuou isso. As crianças não saem mais para as ruas por causa da pandemia. Mas antigamente, um pouco antes, né, vamos dizer assim, dessa pandemia, já era assim. Então não é a pandemia que isolou as crianças nos seus quartos, e sim a sua vida moderna que isolou elas.
E normalmente elas ficam nos quartos vendo ou algum tipo de desenho, ou algum tipo de influenciador, ou às vezes vendo aqueles vídeos de reação, vendo outro tipo de vídeo, cantor, vendo um programa, vendo, sei lá, ou até outros tipos de reação, como abrindo um produto e testando o produto, e assim por diante. Muitas coisas são o alvo das crianças hoje em dia ao usarem esses aparelhos. Mas nós, quando criança, não éramos assim. Definitivamente não. E era tudo tão simples, era tudo tão bonito, tão singelo, né? E muito divertido. Era muito divertido. Ficávamos horas e horas e horas e horas e horas na rua. Na verdade, era muito costumeiro nós ouvirmos as vozes dos nossos pais gritando dentro de casa: vem já para dentro, já tá ficando tarde, sai do escuro, e assim por diante, né? As crianças hoje em dia praticamente precisam ser arrastadas para fora de casa, claro que quando a pandemia acabar, para poder ter um tempo social, porque não sabem mais o que é isso. Nunca souberam, na verdade. Mas nós não. Nós tínhamos brincadeiras tão simples, né? Que envolviam às vezes coisas recicladas, como uma lata de óleo, que hoje em dia nem mais lata né? Já está plastificado, virou uma garrafa, que por vezes era um alvo para nós jogarmos taco, ou então uma lata de Nescau, que se amarrava cordões, barbantes, e se fazia como se fosse um pé que a gente caminhava em cima, né? Um sapato diferente, assim. Às vezes uma bola, simplesmente uma bola, um futebol, alguma coisa mais básica. Ou também coisas que nem envolviam... outra coisa reciclável que a gente usava bastante, pelo menos eu usei bastante, que eu lembro de recentemente comentar com a Lu, nós tínhamos um boneco, antigamente, chamado Falcon. E o Falcon era barbudo. Hoje em dia, talvez ele faria muito sucesso novamente, porque tem muita gente barbuda. E provavelmente muitas pessoas que já estão na minha idade, elas, elas provavelmente gostariam de ter um Falcon para recordar da sua infância, até porque hoje em dia também são barbudos, né? E o Falcon, ele tinha um dos modelos dele que era um paraquedista. E ele tinha um paraquedas todo especial e tal, e nós, crianças, não tínhamos dinheiro para ter o Falcon, e muito menos o Falcon, especificamente o Falcon paraquedista. Então muitos dos nossos pais fizeram o quê? Amarraram sacolas plásticas, essas de mercado mesmo, com um barbante aos bonecos, e nos ensinavam a dobrar de uma maneira especial a sacolinha, e jogávamos para cima e os bonecos desciam, como se fosse um paraquedas com aquela sacolinha. Nem sempre funcionava muito bem, às vezes o paraquedas não abria e se fosse uma coisa séria não sobreviveriam. Mas eram só brinquedos de plástico, então, e um plástico duro, né? Não eram esses brinquedos de plástico mais não tão maleáveis como são hoje em dia, né? Então era uma coisa muito simples a brincadeira, era tudo muito singelo. E às vezes não tinha nada, às vezes a brincadeira não tinha nenhum equipamento extra, era um esconde-esconde, era um gato-mia, ou como o título dessa noite, um siga o mestre. Siga o mestre, como quase todo mundo sabe, é simplesmente uma pessoa à frente, liderando os demais, e as pessoas atrás repetindo os movimentos. Se a pessoa pulasse, ela pulava, os outros pulavam, se ela se abaixasse, os outros se abaixavam, e assim por diante os comandos seriam feitos, e aí havia uma troca sempre do mestre para que também pudesse brincar. Então todos nós, de uma maneira muito feliz, colocávamos o dedinho debaixo do guarda-chuva para participarmos dessas brincadeiras legais. Mas hoje nós vamos ver o nosso mestre dos mestres, ensinando mais uma vez que nós devemos segui-lo. E ele vai preparar os seus discípulos para esse momento em que vai dizer que eles devem segui-lo. Nós vamos ver 4 textos que claramente poderiam ser tratados isoladamente. Eles poderiam ser tratados individualmente. Mas eu gostaria de tratar eles juntos para que nós pudéssemos ver um panorama mais detalhado do que eles querem trabalhar juntos, em conjunto. Eles juntos fazem muito sentido. Eles juntos, juntamente com os textos anteriores que nós tratamos, fazem todos uma linda costura entre si. E nos ensinam muitas coisas que vão nos ajudar a crescer mais uma vez e aprender um pouco mais sobre a palavra. Então eu queria convidar o irmão comigo a lermos Marcos capítulo 8,
começando no versículo número 22. Marcos 8, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e de que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai e com os seus anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que aqui se encontram alguns que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar. Deus nos ajuda a mais uma vez abrirmos a Tua Palavra e a mais uma vez tirarmos importantes lições para as nossas vidas. Nos ajuda a falarmos de Ti para os outros, sabendo que, em primeiro lugar, nós estamos falando de Ti aos Teus ouvidos. E por isso nossa atenção maior é de falarmos somente o que o Senhor nos disse, para que nós não sejamos envergonhados de dizer algo que o Senhor não disse. Nos ajuda, Pai, nos livra de todo esse erro. Mas também nós oramos que todos que nos ouvem possam também, de maneira muito clara, entenderem o que a palavra quer nos ensinar. Nos ajuda, Senhor Deus, nos dá sabedoria. E é no nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui essas histórias, essas 4 histórias, que nós vamos colocar separadas em 3 momentos diferentes. Nós vamos ver aqui o exemplo, nós vamos ver aqui o estudante e nós vamos ver aqui o estímulo. O exemplo, o estudante e o estímulo. Jesus, como nós falamos na semana passada, ele é o mestre dos mestres. Ele sabe exatamente qual é a melhor abordagem, qual a melhor metodologia para alcançar os melhores resultados. Quando na semana passada ele fez aqueles 8 questionamentos aos seus discípulos, ele sabia exatamente o que ele queria provocar neles. Marcos nos deixou com a impressão de que o questionamento de Jesus ficou martelando na mente deles. Na verdade,
nós não sabemos quanto tempo depois eles entenderam aquilo. Mateus, como nós vimos, ele disse que eles haviam entendido, mas não disse que logo em seguida eles entenderam. Simplesmente que eles entenderam. Mas quanto tempo aquilo demorou a fazer sentido, nós não temos certeza. Mas aqui Marcos, então, nessa continuidade de ensinamento de Jesus, ele mostra claramente que aquela pergunta estava ainda girando na mente dos seus discípulos. E aí dali eles saíram e foram a essa cidade chamada Betsaida. Essa cidade, por outras vezes, já foi recordada também dentro dos evangelhos. Nós sabemos que depois da multiplicação dos 5.000, a multiplicação dos 5 pães para os 5.000, eles navegaram em direção a Betsaida. E lá, chegando naquela região, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas tiveram recordado a capacidade de enxergar, ou de ouvir, ou de andar, e assim por diante. Muitas pessoas foram curadas naquela região. E aqui Jesus novamente está voltando. Mas se o irmão lembra também de Betsaida, Mateus capítulo 11 e Lucas capítulo 10 vão dizer: ai de vós, Corazim e Betsaida, dizendo justamente sobre que aquelas cidades elas teriam maior repreensão, maior teriam sua atenção mais fortemente chamada na hora do julgamento, porque os milagres que lá foram feitos, eles não tiveram o efeito de despertar naquela cidade a fé no Senhor Jesus Cristo. E isso explica o porquê dentro desse milagre, que ele é um milagre muito interessante, porque ele é único em muitos sentidos. Ele é único nos evangelhos. Nenhum outro evangelista vai recordar ou vai escrever sobre esse milagre. E tem uma razão específica e provavelmente muito importante para isso. Marcos, como o irmão sabe, ele não é um dos 12. Ele não estava ali o tempo todo. Ele, na verdade, vai aparecer nas Escrituras depois, lá no livro de Atos somente ele vai aparecer. Mas Marcos é dito que ele era um amigo, uma pessoa que muito teve por influência o apóstolo Pedro. Pedro, sim, foi aquele que provavelmente contou as histórias a Marcos, que, claro, pela inspiração do Espírito Santo, registrou e fez esse livro que nós temos hoje em nossas mãos. Mas Pedro, se não lembrar, vai fazer muito sentido pelas histórias que vêm logo em seguida, que essa história em específico tenha tido um impacto diferente dentro da vida dele. Tenha tido algo como um giro de chave na mente dele, em vários sentidos. E nós vamos ver que esse giro de chave teve influência nas suas duas respostas logo em seguida. Mas então Marcos está registrando que eles estão em Betsaida. E chegando em Betsaida, as pessoas que souberam que eles estavam lá, levaram a ele um cego. E esse cego aqui, ele chega juntamente com aquelas pessoas, e Jesus ali, recordando no versículo de número 23, ele pega ele pela sua mão. Interessante que o pedido deles é: toca nele para que ele cure, né? Toque-o. Rogaram-lhe que o tocasse. Esse rogar é uma petição, quase que uma súplica de que ele pudesse estar fazendo isso. E depois que ele fez isso, ele fez o que? Ele tocou, mas não aconteceu nada, porque ele pegou ele pela mão e levou para fora da cidade. Por que para fora da cidade? Muito provavelmente por causa daquilo que eu estava falando antes. Eles não criam, por mais que Jesus houvesse feito os milagres, eles não criam ainda em Cristo. Também Cristo ainda não estava na parte mais pública do seu ministério. Os milagres eram feitos e quase sempre a informação que vinha, como foi nesse caso, era: não conte a ninguém. Não faça isso público para ninguém. Jesus não queria ser conhecido como milagreiro. Ele queria ser conhecido como Filho de Deus. E por causa disso ele vai aqui, no final dessa história, também dizer para ele: olha, não volta para a cidade. Claramente nós entendemos que esse homem não era dessa cidade. Ele foi levado a essa cidade porque Jesus estava nessa cidade, mas ele não é de lá. E quando Jesus ele vai curar ele cura de uma maneira diferente. Por
Porque Jesus, durante suas curas, ele sim usou a saliva em outras curas. Ele curou pessoas que tinham deficiência auditiva usando a saliva. Mas aqui, e também ele também curou outros cegos. Não foi uma coisa assim extraordinária no sentido. O que é de extraordinário nessa cura é esses dois tempos. Porque Jesus aqui no versículo de número 23, ele aplica a saliva aos olhos e impõe as mãos, ou seja, ele passa a saliva e esfrega os olhos dele e pergunta se ele estava vendo alguma coisa. E nós vemos que esse homem aqui, ele estava vendo já. Ou seja, o milagre da perder a cegueira já havia acontecido. Ele conseguia enxergar as pessoas. Não de uma maneira clara, mas ele conseguia enxergar as pessoas. E isso mostra que provavelmente esse homem não era cego de nascença, porque quando ele começa a enxergar alguma coisa novamente, ele fala que as pessoas eram como árvores se mexendo. Então ele sabia o que era uma árvore. Ninguém estava explicando para ele, aquilo é uma árvore, mas essas árvores que se mexem são homens. Não era isso. Ele sabia o que era uma árvore. E ao olhar as pessoas, ele dizia, olha, as pessoas se parecem como árvores se mexendo, como árvores se movendo. E aí Jesus normalmente coloca os dedos nos seus olhos e faz com que ele recobre completamente a sua visão. E tenha isso completo, né? Realmente a sua visão foi completamente curada. Isso mostra a soberania de Deus em tudo que ele faz. Ele pode curar qualquer tipo de pessoa. Não faltou força para Jesus para curar esse homem. Não foi... Jesus não esqueceu de colocar farinha no bolo e o bolo ficou achatado. O que aconteceu foi porque Jesus queria que aquilo ali fosse um exemplo para a mente daqueles que estavam aprendendo. Aquilo deveria trabalhar na mente deles, para que eles pudessem pensar e entender esses dois momentos. Que vai existir um momento da nossa carreira cristã em que a gente não vai entender todas as coisas. A gente não vai conseguir enxergar todas as coisas de uma maneira clara. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós estamos vivendo uma situação que nós olhamos, nós enxergamos alguma coisa, nós enxergamos o mover de Deus em alguns sentidos, alguns propósitos que ele provavelmente está trabalhando, mas nós não enxergamos completamente. Mas depois, mais adiante, Jesus vem e toca novamente os nossos olhos e tudo se faz claro. Tudo faz sentido para nós. Talvez durante a nossa vida inteira nós não vamos entender por completo tudo aquilo, mas certamente um dia todos os nossos olhos serão abertos plenamente, quando lá no céu nós estivermos, e lá nós entenderemos cada situação que nós passamos, cada momento. Então esse é um exemplo que Jesus está querendo usar para poder ensinar os seus discípulos. Após essa cura, ele continua o seu caminhar, e ele vai agora para uma outra região, chamada de Cesareia de Filipe. E no caminho, enquanto ele andava, interessante, né? Lá em Deuteronômio fala que o ensinar deve ser feito também enquanto caminham, né? E no caminhar, Jesus pergunta aos seus discípulos, dizendo, quem é que as pessoas dizem que eu sou? E aí alguns dos discípulos disseram, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros dos discípulos, não outras pessoas, mas outros discípulos, outros nos dois sentidos, estavam dizendo que ele era um dos profetas. E outros ainda diziam que ele era era Elias, né? Eu pulei Elias. Ele era Elias e outros diziam que ele era um dos profetas. E depois Jesus vai e aplica aos seus alunos a pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aqui surge o nosso segundo ponto. O estudante. O estudante que viu a multiplicação dos pães. O estudante que viu a repreensão de Jesus quando perguntaram para ele sobre um sinal dos céus. O estudante que tomou um puxão de orelha no barco porque achava que tinha esquecido o pão e que Jesus estava falando sobre isso. Um discípulo que agora tinha sua visão parcialmente aberta, ou seja, enxergava Jesus mais ou menos, e agora ele com clareza vai declarar quem é Jesus. E nosso aluno é Pedro. E Pedro vem aqui para tirar o 10 com excelência. E ele diz, tu és o Cristo.
Irmãos, essa frase é tão pequenininha, mas tem tanto significado. Ele estava afirmando com todas as palavras aquele que toda a Escritura dizia que viria. Aquele ungido, o Cristo, o Messias, o ungido, ou seja, o Rei que está entre nós, o verdadeiro Rei é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o Rei ungido, escolhido, separado. Esse é quem tu és. Não é qualquer pessoa. O Senhor é aquela pessoa pela qual nós orávamos e orávamos e orávamos para que viesse até nós. Viesse até nós. E Pedro, com louvor, passou na prova. Olha, eu como professor, quando um aluno acerta exatamente uma resposta, eu fico muito feliz, mas muito feliz. Porque ele não somente aprendeu alguma coisa, como ele teve capacidade por si só de entender e de colocar em prática. Tudo aquilo, aquela repreensão, o não entendes, parece que finalmente, depois do milagre, depois desses momentos, faz muito sentido na mente de Pedro. Muito sentido. Tanto que ele fala, tu és o Cristo. Tu és de verdade. E Jesus, ele mais uma vez vai fazer isso, advertiu Jesus que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Opa, como assim? Aquele que nós todos estamos esperando, que muitos têm orado, é o Senhor. E você está dizendo, não é para dizer isso. Bom, Jesus sabe tempos. E aí ele continua. Jesus, ele, de uma maneira muito inteligente, ele já conseguiu o que ele queria na sua primeira lição, foi passar para a segunda lição, para uma nova lição, para uma outra instrução. E ele começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, um nome que Jesus gostava muito de usar, Filho do Homem, que para nós deve ser muito precioso, porque Deus se fez homem e era conhecido como um de nós. Então o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E o nosso estudante volta, ele aparece novamente, e isto expunha claramente. Agora, ali que devia começar o versículo 32, diz assim, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Irmão, reprovar aqui é muito mais do que simplesmente dizer, não, Jesus, de maneira nenhuma. Claro que não, isso não, jamais vai acontecer isso. Reprovar aqui é profundo, porque assim, Pedro, ele não estava dizendo assim, Jesus, você está errado, seus pensamentos estão errados. Não é esse tipo de reprovação que Pedro está dizendo. Ele está honrando a Jesus de uma certa maneira, porque aqui a palavra tem essa ideia de dar honra a alguém. Então o que Pedro está dizendo assim, ó, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, isso jamais vai acontecer contigo. Não pode acontecer isso, porque o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você entende o que ele está dizendo? Ele não estava dizendo Jesus, ele tinha noção de quem era, ele acabou de declarar que Jesus era o Cristo. Ele não está dizendo, Jesus, você está louco, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não se coloca no seu lugar, mas Jesus, como assim? Se o Senhor é o Cristo, e o Senhor acabou de dizer que eu estava certo, como é que o Senhor vai me dizer agora que o Senhor vai ser rejeitado por todos? O Cristo não pode ser rejeitado por todos. Justamente aqueles que amam a tua lei, os escribas, os fariseus, eles não vão rejeitar o Senhor. As pessoas não vão virar as costas para ti. O Senhor morrer? Claro que não. O Senhor é o Cristo. E Jesus vem de uma maneira muito intensa. Jesus, ele mestre. E, às vezes parece até ofensivo demais, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E ele vai dizer o que no versículo 33? Jesus, porém, voltando, fitando os seus discípulos. Interessante. Não está falando só com Pedro. Ele está olhando para todo mundo, porque provavelmente até esse pensamento podia ser comum entre eles. Mas ele repreende Pedro, porque foi Pedro que falou. Então, quem falou tem que ser repreendido. Arreda Satanás. Arreda Satanás.
uma reviravolta, né, naquela informação que a gente acabou de ver. Porque Pedro acabou de ser elogiado por Jesus como o verdadeiro informador, a pessoa que informou, que confirmou, que afirmou que Jesus era o Cristo. E Jesus acaba de chamar ele de Satanás. Que coisa incrível, que coisa incrível. Mas ele chama de Satanás não porque ele era Satanás, não porque ele era de Satanás, mas por causa da atitude satânica dele. A atitude de Pedro pode ser considerada sim uma atitude satânica, porque ele disse, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Sempre que nós escolhemos qualquer coisa que não seja a vontade de Deus, nós estamos fazendo algo satânico. O pecado é algo satânico. A vida longe de Deus é algo satânica. Nós preferimos os nossos prazeres ao preferir a vontade de Deus é algo satânico. E é isso que Pedro está sendo chamado a atenção. De que ele não poderia fazer isso, que não deveria acontecer de novo, porque isso é algo que não agrada a Deus, não traz glória a Deus. E o que não traz glória a Deus é de Satanás. Porque se você... Porque a Bíblia foi clara. Mateus diz, ou você adora a Deus, ou a mamon, ou o dinheiro. Ou seja, nunca dá para dividir as coisas. Então sempre que nós erramos o alvo, sempre que nós acabamos não fazendo o que nós deveríamos fazer, isso é algo completamente repreensível, e isso é considerado algo satânico, sempre que nós cogitamos as coisas dessa terra. E por que cogitamos as coisas dessa terra? Porque Pedro, ele tinha na sua mente as profecias de Zacarias, que dizia que o Messias viria, e que esse Messias ele dominaria e combateria com o seu povo por eles. Eles, por isso, tinham essa expectativa de Jesus como um líder militar, muitas vezes. Só que nós vemos que aquele texto ali não está falando da primeira vinda de Cristo, mas sim lá na frente. Ele vai ser cumprido, mas não no momento atual. E eles erraram por causa disso. E Jesus chamou a atenção por causa disso. Então esse estudante ele saiu do 10 para o 0. Ele saiu da excelência para o completo errado. E é isso que acontece quando nós também fazemos coisas que agradam a Deus e desagradam a Deus. Nós não temos como tirar 5 na nota. Não tem como tirar 7,5 na nota. Ou a gente agrada a Deus ou a gente não agrada a Deus. Ou a gente faz o nosso melhor para Deus ou a gente não faz o nosso melhor para Deus. Como seus discípulos, nós temos que sempre tomar uma decisão. Ou agradando, ou vamos tomar uma decisão desagradando. É 10 ou 0. Não há um meio termo. Não dá para passar por média na vida cristã. Se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, todos nós seríamos o quê? Reprovados. E aqui esse aluno, esse estudante, está ilustrando justamente o que muitas vezes nós somos. Capazes no mesmo dia de dar glória a Deus, de fazer coisas maravilhosas para o seu reino. E segundos depois jogar tudo isso no lixo. Tudo fora. Mas isso não deve ser desanimador. Nós devemos levantar, pedir perdão e prosseguir. Então nós vimos o exemplo, nós vimos o estudante, agora nós vamos ver o estímulo. Nós vamos ver o estímulo em que Jesus vai desafiar a todos que estão ali. Dizendo, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, se negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. E aqui começa o nosso sigo mestre. O estímulo do mestre em dizer, agora me sigam. Agora me sigam. Ele já ensinou todas as coisas e agora ele quer um foco exclusivo nele de segui-lo com todo um coração. Ele começou a arrancar aquelas coisas que estavam extras ali, para justamente agora poder desafiar essas pessoas a
segui-lo completamente. E ele mostra claramente que seguir a ele é tomar a cruz. Só que, irmãos, nunca esqueça que você está olhando a história de um tempo diferente deles. Quando Jesus está dizendo isso, ele não tinha sido crucificado. Parece muito óbvio, mas às vezes nós esquecemos que tomar a cruz e seguir, para nós é óbvio, porque a gente viu Jesus tomando uma cruz e indo ser sacrificado. Mas para eles, tomar a cruz era a coisa mais repugnante que podia existir. Era aquilo que lá no Velho Testamento chamaria de maldito todo aquele que é pregado no madeiro. E Jesus está dizendo claramente, se vocês querem me seguir, vocês têm que morrer de uma maneira completa. Completa em me seguir. E ele dá esse estímulo dizendo, todo aquele que quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, na verdade está salvando-a. Esse é um grande estímulo que nós temos. Como é que eu posso ter capacidade de depender, de buscar Jesus e de querer fazer o melhor para Ele? Porque eu sei do que Ele acabou de me dizer. Quando eu perco a minha vida por Ele, eu ganho. Quando eu perco a minha vida por Ele, eu guardo. Eu não estou jogando fora, eu estou salvando ela. Eu estou guardando ela para algo de verdade, melhor. Irmãos, essa vida passa rápido demais. Essa vida logo, logo vai deixar de existir. Ontem era 1º de maio. Era o dia que o Senna morreu. Para minha geração é isso, que acho que até quando a gente morrer, a gente vai lembrar disso. E lembrar que eu tinha 8 para quase 9 anos no dia 1º de maio de 94. E hoje eu tenho 35 para quase 36. São 27 anos de diferença. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. E Jesus está dando esse estímulo agora para os seus alunos. Olha, vocês querem fazer o que tem que ser feito? Vocês querem tirar 10 na prova? Vocês querem ser sempre aprovados? Me sigam. Me sigam com todo o seu coração. Me sigam. Ame a mim, ame o Evangelho, ame as boas novas, ame a mensagem. E ele vai falar qual é o proveito que vocês têm se vocês ganharem o mundo inteiro e perderem a sua alma. Eu nunca vou esquecer, o irmão Nelson falou recentemente sobre situação de pessoas mais ricas e tudo mais. E eu nunca vou esquecer, poucos meses atrás morreu o Safra, né, o dono do Banco Safra. E eu lembro claramente do título da notícia que dizia morre, eu esqueci o nome dele, papapá Safra, dono do Banco Safra, o homem mais rico do Brasil. Eu nunca vou esquecer essa frase, porque no momento que ele morreu, ele deixou de ser o homem mais rico do Brasil, porque outra pessoa viva se tornou a pessoa mais rica do Brasil. O que adianta nós guardarmos tudo isso e no final da vida não valer de absolutamente nada? Nada. O Safra, por toda a sua riqueza, não levou um tostão do seu dinheiro no bolso. E se levou, não usou. Se tinha uma carteira com dinheiro no bolso dele no velório, vai ficar lá. Vai morrer. Ele não vai levantar e vai gastar aquele dinheiro. Nunca mais. Nunca mais. Ele morreu. Que valor tem isso? Seja um discípulo, seja um aluno, seja alguém inteligente, entenda isso. Ele continua, que daria o homem em troca a sua vida, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, e das minhas palavras, e dos meus ensinamentos, e de tudo que eu estou dizendo, e dizendo que eu não deveria fazer o que eu vou fazer, ele será, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E então nós temos que entender essas verdades. Esse é o estímulo que nós temos com os seus alunos, de que perder é ganhar, de que deixar é guardar, e de que é melhor o que vem do que o que nós temos. Irmãos, são esses 3 momentos aqui diferentes. Do siga o mestre, o exemplo de alguém que enxergava parcialmente e que enxergou completamente. O exemplo de alguém que acertou na mosca e errou miseravelmente.
e o estímulo completo, né, de que vale muito mais a pena guardar a vida do que jogá-la fora. Nós, como seus discípulos, o que nós temos feito? Estamos verdadeiramente seguindo o Mestre ou não seguindo o Mestre? Que Deus nos abençoe e temos todos uma excelente semana na graça do Senhor e até o próximo culto. Muito bem, então, meus queridos. Grande bênção, desafio, a pregação que o pastor Daniel nos trouxe. Agradeço a Deus pela vida do pastor Daniel, a Lu, tudo aquilo que Deus tem feito em suas vidas. E ainda assim, continuam sendo grandemente usados aqui em nossa igreja, desafiando grandemente os nossos corações. Não só por suas lutas, mas também, pastor Daniel, pela pregação da palavra de Deus. Agradeço a todos vocês que colocaram as suas mensagens. Alguns estavam com problemas aí no volume do seu celular ou da televisão, enfim. Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu realmente não sabia que pelo programa que nós usamos para a transmissão, que poderia aumentar o volume. Realmente eu não sabia. Algumas vezes nós temos problemas com o volume, porque ou o celular ou o seu celular pode ter a saída de som baixa, o que realmente acontece. Às vezes celulares, né? Eles não têm um som muito alto, ou às vezes depende do ambiente que você está. Mas de qualquer forma, irmãos, quando tiver alguma situação assim, vocês nos avisem. E agora eu sei que tem como nós aumentarmos o volume ali, porque estava no máximo. Então, tem uma situação aqui no programa que eu consegui aumentar em 500% o volume, então eu creio que aí deu para todo mundo ouvir. Mas, pastor Daniel, não tem como eu estou utilizando aqui um microfone, então fica um pouco mais fácil para mim poder falar um pouco mais alto, né? Então, com o microfone sem fio, então fica mais fiel, vamos dizer assim, o áudio vocês conseguem ouvir melhor. Uma vez que o pastor Daniel tem usado apenas o celular, então tem essa dificuldade, mas ainda assim, mesmo com essa situação, ele tem se disponibilizado para poder pregar, para poder ser usado por Deus. Então, agradeço ao pastor Daniel, mas também agradeço a todos vocês, porque se não fosse essa situação, eu não descobriria que teria como aumentar. Tá bom? Então, agradeço a todos vocês. Eu vi ali nos comentários que teve um rapaz que pediu oração por sua família, então eu vou orar por ele, seu nome é Marcos, e também vou orar por todos vocês no geral, tá bom? Vamos orar e aí depois nós encerraremos a nossa transmissão. Oremos então, meus irmãos. Queremos render graças, Senhor Deus, porque nos deu o privilégio de, pelo teu servo, falar aos nossos corações. Obrigado também porque por essa situação do volume, nós descobrimos uma maneira de poder auxiliar aqueles que estavam com problema no som do seu celular. Então também precisamos render graças ao Senhor até pelas pequenas coisas. Eu oro, Senhor Deus, pelo Marcos, pela sua família, o seu filho, bem como por todos aqueles que estão nos assistindo ou que nos assistirão no futuro. Eu oro para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, ó Deus, através de toda a situação que temos passado de pandemia, as nossas tribulações, que as pessoas possam se render a Cristo, bem como aqueles que já são salvos. Entendam, ó Deus, que nós precisamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Não só, ó Deus, porque entendemos quem o Senhor significa para nós, mas porque é a demonstração de amor que nós temos por Ti, sendo obedientes ao Senhor, e isso não por obrigação, mas porque nós desejamos estar cada vez mais perto do Senhor. Dá-nos uma boa semana, dá-nos, ó Deus, oportunidades de podermos então aplicar a Tua palavra nas nossas vidas e sermos bênção na vida de outros. Agradecemos ao Senhor e lhe pedimos todas as coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, continuo então sugerindo a todos vocês, né, pedindo que todos vocês que ainda não falaram sobre a sua oferta voluntária de missões, procure o irmão Jason. Se você não tem o contato dele, manda uma mensagem para mim, seja aqui no Messenger, no Facebook, ou então no WhatsApp. Reitero que mesmo que seja alguém frequente,
é importante nós sabermos o valor para podermos, então, continuar contribuindo com missões, ok? Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. Tenham todos uma boa semana. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui e nos veremos novamente. Deus abençoe a todos, meus queridos. Que possamos aproveitar as oportunidades e sermos fiéis ao nosso Deus.